Foi confirmada a informação de que Lula terá que se afastar por mais de um mês, ou cerca de um mês, da presidência da República. Isso em virtude dos problemas de saúde. A gente vai estar explicando um pouco mais para vocês sobre esse caso aqui. Aqui nesse caso também nós vamos falar sobre uma manifestação de um membro do MBL, Rubinho Nunes, tecendo elogios ao Tarcísio de Freitas. E esses elogios são uma forma de confronto, inclusive, à atuação do Flávio Dino, ou seja, a atuação no combate ao crime organizado. A gente vai entender um pouquinho mais qual a correlação dessa situação aqui. A gente vai falar ainda também de um assunto que eu não dei muita importância, não dei muito interesse. Enquanto aqui no Brasil, os agentes da ABIN estão preocupados em estar dentro do Palácio do Planalto, servindo o pessoal que está invadindo e destruindo o Palácio do Planalto, lá nos Estados Unidos dá para dizer que tem coisa pior. Lá estão dizendo que tem OVNI à solta. Eu não levei muito a sério, mas esse assunto está ganhando noticiário cada vez mais e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Se puder compartilhar, curtir. Se não é inscrito, inscreva-se. Curtir ajuda bastante a gente aqui do canal. Então se você puder fazer isso por nós, tá bom? E mais uma vez eu te agradeço por estar me recebendo. E graças a Deus hoje estamos nos tornando o canal de informação de várias pessoas que realmente buscam informação aqui no canal e a gente faz com todo carinho, com todo respeito, de forma imparcial para você. Às vezes a gente é elogiado, às vezes a gente é até xingado, criticado, mas faz parte do jogo. A gente às vezes erra tentando acertar, mas faz parte, tá bom? Bora começar? Vamos começar falando do Lula, tá? Eu sempre cito a fonte para vocês. Essa matéria aqui é o Estado de Minas. O título da matéria é: Lula deve ficar afastado da presidência por quase um mês após cirurgia. E a data da cirurgia já está prevista, é para outubro. O fato é que Lula vem sentindo fortes dores na região do quadril. E as dores, segundo informações da própria imprensa, são quase que insuportáveis. Em alguns dias, Lula mal consegue ficar de pé. E está tomando injeções diárias para diminuir a dor. Mas, segundo a equipe médica, não sabe por quanto tempo o Lula consegue se manter dessa forma. O fato é que o médico especialista, que é o Vitor Birro, que está tratando o Lula, disse que a cirurgia pode resolver o problema do petista. E o fato é que, com a cirurgia, ele vai voltar a ter a sua atuação normal. Mas pode ser que ele tenha que ficar quase um mês fora. E durante esse período, o presidente em exercício será Geraldo Alckmin, tá bom? Vamos lá, pessoal. Partindo para a nova matéria agora, a gente vai falar aqui do Tarcísio de Freitas e de uma publicação feita pelo Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes, ele é vereador do município de São Paulo e ele é do grupo MBL, aquele movimento que é muito crítico ao Bolsonaro. Olha só, ele fez essa publicação aqui em relação ao Tarcísio de Freitas. Chefe do PCC, preso. Governo de São Paulo prende um dos principais traficantes da Cracolândia. E aí o Rubinho escreve o seguinte: Tarcísio não brincou quando disse que ia acabar com o tráfico da Cracolândia. Em São Paulo tem lei. O Tarcísio vem agradando muito, principalmente o pessoal que mora aqui em São Paulo. Eu mesmo sou fã do trabalho do Tarcísio, gosto demais, para mim um dos políticos mais preparados. E digo que, na minha visão, tem apoio total da minha parte, caso ele venha candidato a presidente da República. Mas parece que não é o caso, ele mesmo já descartou a ideia, parece que não vai querer ser o candidato a presidente pela direita. O que chamou a atenção aqui é uma notícia que foi publicada na revista Exame, que diz o seguinte: Tarcísio afirma que operações na Cracolândia serão diárias. 18 pessoas já foram presas. Do início do ano para cá, prendemos 600 traficantes no centro de São Paulo e vamos prender muito mais, afirmou o governador. Por que eu estou citando esse caso aqui do Tarcísio? O Tarcísio se manifestou nas redes sociais sobre o decreto de armas do Lula e que o Dino está defendendo muito e fazendo muita, como que eu posso te dizer, muita politicagem em cima desse decreto de armas. Está aparecendo muito, fazendo muitas manchetes de TV, ou seja, está dando uma visibilidade muito grande. Tarcísio rebateu. Falou: olha, se vocês realmente quiserem fazer uma política que vai trazer segurança pública, combata as armas dos traficantes.
faça como nós. Então, foi uma direta aí pro Flávio Dino e pro governo Lula depois da questão das armas. E o Tarcísio defendeu a posse e o porte de armas aqui no estado, só que esse assunto não é um assunto de estado, infelizmente. Esse assunto, segundo regras legais, é tratado material bélico, todo a tratativa de material bélico é tratado pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Não é papel, não cabe aos estados tratar sobre o assunto, o que eu acho um erro inimensurável. Então, corre no Congresso Nacional, inclusive é uma das ideias que foram propostas pela Caroline de Toni, que o caso das armas seja tratado pelos estados, assim como acontece lá no governo norte-americano. Aqui no Brasil também deveria ser cada estado regulamentar suas regras sobre segurança pública. Assim, com certeza, a segurança da população estaria mais garantida, porque é muito mais fácil cobrar um governador do que cobrar um presidente da república. É fato, né? Mas enfim, partindo para outra matéria, porque a gente separou muita coisa para você aqui e a gente espera não estender muito o vídeo, mas trazer muita informação relevante mesmo para vocês. Matéria da revista é Isto É, eu sempre cito a fonte, revista Isto É para vocês. E parece conto da carochinha, eu vi 5 ou 6 matérias falando sobre isso e não dei muita atenção. Mas uma outra matéria que foi publicada, que eu vou lançar logo depois dessa aqui, me chamou a atenção e eu resolvi falar do assunto com vocês. Enquanto aqui no Brasil, os nossos ministros ou ex-ministros da inteligência, né, do GSI, estão preocupados no que vai ter que dizer na CPI do MST e está tentando fugir da raia, pedindo ao STF para não ter que depor, ou mesmo na CPMI dos atos antidemocráticos, lá nos Estados Unidos, eles estão falando de ET, ou seja, de alienígenas. Eu não dei atenção, esse assunto de OVNI não me convence muito, mas esse aqui eu parei para conversar com vocês. Vamos lá. Nessa quarta-feira, dia 26, ou seja, ontem, o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, David Charles Grush, afirmou em audiência dentro do Congresso Nacional Americano que OVNIs, objetos voadores não identificados, ou no termo mais atual utilizado, o APS, né, que é fenômeno aéreo não identificado em tradução livre, e ele falou que existe. E segundo ele, existe prova de que realmente esses alienígenas existiram, inclusive material biológico desses seres. O fato é que eu achei que seria mais uma coisa que seria piada na mídia, piada nos jornais. Há pouco tempo atrás, esse assunto de objetos voadores não identificados foram questionados também, objetos circulantes, você deve lembrar disso há um tempo atrás. Só que o Congresso levou a sério. Por que levou a sério? Porque teve mais militares que falaram realmente o governo americano está mentindo e existem provas, existe material biológico efetivamente que comprova que não é material aqui humano e é material que realmente é material vivo. O Congresso dos Estados Unidos pediu ao governo informações sobre OVNIs após ouvir outros militares. Essa matéria é do portal R7, da Record, eu sempre cito a fonte R7 Record. Um subcomitê do Congresso dos Estados Unidos insistiu, na quarta-feira, para que o governo do país informe seus conhecimentos sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs. O pedido ocorre após 3, não foi um, foram 3 membros das Forças Armadas afirmarem em depoimento que as autoridades detectaram objetos no espaço aéreo norte-americano há décadas e que têm provas de sua existência. E que se pressionar o governo norte-americano, essas provas serão demonstradas, essas provas serão colocadas à tona.